Sejam bem-vindos a mais um podcast, estreando Visão em Foco. Um assunto bem bacana do qual vamos abordar hoje é cirurgias oculares modernas, opções e benefícios. O nosso episódio está disponível na Play da Web 016 e no YouTube. Hoje temos uma convidada muito especial, que é a Valéria. Nós vamos para os apoiadores e já voltamos com ela. Eu sou o Joel, ótico há 40 anos. Nós trabalhamos com todas as especialidades de ótica, na linha de multifocais, bifocais, lente em alto índice, lente de contato, qualquer coisa relacionada à ótica nós estamos aí trabalhando. Estamos aí para atender todos os nossos clientes e parcelamos em todos os tipos de cartões, em até 6 vezes sem juro. Aqui nós trabalhamos com todo tipo de lentes nacionais, importadas, armações em acetato, metal, óculos solar, óculos clip-on, toda a variedade e todos os lançamentos no mercado você encontra aqui na nossa loja. Esse é um lançamento, é um óculos de metal clip-on, onde você resolve todo o seu problema. O grau vai aí, tá? E quando você sai no sol, você tem um óculos solar também, ó. Esse também é um lançamento, é uma linha em acetato, também clip-on, o grau vai aí, certo? Você pode usar tanto o grau para longe ou multifocal, tá? Quando você sai ao sol, você coloca o solar, ele muda à frente, ó. Você tem uma lente solar Polaroid e muda totalmente a frente do óculos, ó. Faça a sua consulta e venha fazer um orçamento conosco e veja o mundo de forma mais bonita. O Visão Clara é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Infelizmente, nossas crianças e adolescentes estão passando cada vez mais tempo em frente a telas. E a melhor maneira de se proteger contra isso é usando óculos com lentes de proteção. Aqui na Ótica Especial Class nós fazemos um teste de visão gratuito, capaz de identificar se o seu filho precisa usar óculos. Entre em contato agora mesmo com o nosso time e marque já o teste de visão gratuito do seu filho aqui na Ótica Especial Class. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo e também não quer gastar muito com isso? Então conheça a bidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$ 120. Pacote com 10 artes por R$ 180. E pacote com 20 artes por apenas R$ 300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site bidmedia.com. Bidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. Valéria, seja bem-vinda. A Valéria é médica oftalmologista pela USP, né? E é responsável pela técnica na oftalmologia OIA. É isso, né, Valéria? Isso, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Sempre importante discutir a saúde ocular. Eu espero que seja uma tarde bem proveitosa para todos que estão ouvindo. Com certeza. Valéria, eu queria saber o que são cirurgias oculares modernas e por que elas são tão relevantes hoje. Cirurgias oculares modernas, a gente acaba englobando muita coisa numa panela só. Então, a gente tem cirurgias modernas em vários ramos. Então, hoje na catarata modernizou, na retina modernizou, as cirurgias refrativas e correções do grau modernizaram. Então, o que é trazer a modernidade? É diminuir os riscos da cirurgia, aumentar a precisão e, com isso, dar o resultado final, que é uma melhor visão para o paciente. Então, nós temos modernizado em vários setores. Isso traz mais segurança para o nosso paciente, traz mais conforto, mais rapidez e diminui as complicações. Então, a automatização, a tecnologia agregada aos exames, a detecção, isso é muito importante. Então, na oftalmologia, desde o exame mais simples, que não requer nenhuma tecnologia, que é o exame de acuidade visual, que você precisa de uma tabela e de uma pessoa, a robótica, tudo automatizado é importante. Então, do começo da oftalmologia, do início, desde o diagnóstico ao exame da acuidade, ao final, que é o mais moderno, tem seu lugar, tem sua importância. E isso está em constante evolução.
Valéria, quais são os principais avanços tecnológicos que tornam as cirurgias oculares mais seguras e eficazes? Isso, então assim, as cirurgias estão cada vez menos invasivas. Então, antigamente, quando precisava, por exemplo, corrigir uma catarata, a gente precisava retirar o cristalino inteiro, que é a lente natural do olho, por um corte maior, com pontos. As lentes não eram tão tecnológicas. Então, hoje nós conseguimos, com um resultado muito melhor, com cirurgias cada vez menores, mais rápidas. Então, depende do ramo da oftalmologia. Então, por exemplo, na catarata, a gente viu mais diferença nas cirurgias refrativas, mas dentro todas as áreas da oftalmologia avançaram muito. Eu acho que na medicina foi uma das áreas que mais progrediu, mais se beneficiou com a tecnologia. Entendi. E como a qualidade de vida dos pacientes pode ser impactada positivamente por essas cirurgias? O objetivo final de qualquer tratamento é a melhora da qualidade de vida, né? Então, todo paciente que vem perguntar, quando eu devo operar minha catarata? Quando ela impacta a sua qualidade de vida. Então, tem paciente que tem catarata e isso não impacta a qualidade de vida dele naquele momento. Por exemplo, a visão do paciente está ficando cada vez melhor, né? Então, desde das lentes serem melhor, de independência de óculos, mais rápida, não precisa ficar internado. Então, isso possibilita uma recuperação muito rápida. Então, hoje o paciente ele consegue operar e no dia seguinte está trabalhando, dependendo da cirurgia que ele faça. Então, ele não perde dia de trabalho, ele tem menor risco de infecções, a gente tem protocolos de segurança, desde limpeza, asepsia, de antibióticos. Então, tudo isso deixa a cirurgia muito mais segura para o paciente. É uma coisa bem importante isso, né? Porque tem paciente que não tem muita coisa de ficar no hospital, não tem muita paciência de ficar. E aí eu acho interessante a cirurgia você fazer e já ir embora. Ninguém gosta de ficar fora de casa. O hospital não é um ambiente assim que as pessoas gostam de ficar. Ficar no hospital aumenta custo para o hospital, aumenta risco de outras infecções. Eu acho que a pandemia trouxe para a gente, assim, na oftalmologia e nas outras áreas também, ficar o menor tempo possível exposto. Então, se nós temos a oportunidade de fazer um procedimento mais rápido, menos invasivo, com esse paciente retornar a sua atividade para o seu lar, para o paciente é muito melhor. Ainda tem os pacientes que precisam ficar internados, né? Paciente com muitas doenças, pacientes que têm condições clínicas muito debilitantes, esses ainda precisam ficar internados por causa da sua condição clínica, nem é por causa da cirurgia oftalmológica. Entendi. Sobre a cirurgia da catarata, o que é a cirurgia da catarata e como que ela é realizada? Bom, acho que a primeira pergunta é o que é catarata, né? Tem a catarata, o que é isso? A catarata não é uma doença, ela é um processo natural do envelhecimento. Então, todos nós, se Deus quiser, vamos ter catarata. Espero ter. O nosso cristalino é uma lente que nós nascemos com ela. Ela faz com que a gente consiga enxergar bem, é uma das etapas para a nossa visão, faz com que a gente tenha uma visão de qualidade. Ao longo do envelhecimento, pela exposição ao sol, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm algumas doenças aceleram isso, ou quem não tem nada vai ter um pouco mais devagar, né? Mas essa lente, ela é transparente. Ela vai ficando cada vez amarelada, opaca e vai impedindo com que a luz chegue bem na retina e que a gente tenha uma visão de qualidade. A cirurgia, ela tira essa lente natural, que não está boa, e introduz uma lente artificial dentro do olho. Então, essa lente, ela vai ficar com a pessoa desde que ela opera até a sua morte. Então, vai ficar com a lente o resto da vida. Como que é a cirurgia, então? A pessoa vai até o hospital, depois de ter passado pelo oftalmologista, ter feito o diagnóstico e ter indicado a cirurgia. Vai escolher a lente. Então, hoje nós temos a possibilidade, né, das tecnologias de escolher lentes que você fica independente do óculos, que corrige o astigmatismo, lentes com profundidade de foco diferente. Então, a pessoa tem essa liberdade. Vai escolher a lente, escolher o local, fui para o hospital. Então, ela vai fazer um procedimento que dura, em média, 15 minutos. Nós retiramos essa catarata, essa lente que está ruim, e colocamos uma lente artificial. Então, a pessoa não sente dor e ela vai para casa no mesmo dia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É bem pequena, é uma cirurgia bem delicada, mas é a cirurgia mais feita na oftalmologia, né? Então, é uma cirurgia segura, apesar das complicações que possam ter, são bem raras. Então, é uma cirurgia segura. Essa lente a pessoa vai ficar pro resto da vida ou ela tem que trocar? Não, é uma lente fixa. A pessoa só vai retirar essa lente e trocar se teve alguma complicação. Então, a lente, depois de não é comum, mas
a lente dobrou, a lente caiu, a lente saiu, é muito raro acontecer. Se isso acontecer, pode precisar mexer na lente. Caso contrário, não. O que pode acontecer é essa lente sujar. Como assim sujar, né? Sobra algumas células ali do cristalino da nossa lente natural e elas ficam depositadas em cima da lente. Elas proliferam ali em cima e a gente faz um laser para limpar a lente. Então esse laser pode ser feito depois. Tem pessoas que nunca vão precisar fazer o laser, outras vão precisar fazer 3 meses após, 6, enfim. Não tem um tempo, mas algumas pessoas vão precisar fazer a limpeza da lente após a cirurgia de catarata. Entendi. E Valéria, quais os benefícios dessa cirurgia para os pacientes? A melhora da visão, né? Então, o que nós esperamos, assim, com qualquer procedimento? Melhorar a visão. Então, o paciente com catarata, ele começa a ter a visão mais amarelada, ele começa a ter a visão embaçada, dificuldade para dirigir. Então, isso vai impactando na qualidade de vida. Então, quando você tira a catarata, a primeira coisa que o paciente fala é, tá tudo bonito, colorido. Então, principalmente quando ele opera um lado e não, ele fala, nossa, esse lado aqui tá tudo bonito, eu tô vendo as cores. E do outro lado tá como se tivesse um vidro sujo, amarelado. Quando o paciente opta por fazer uma lente que ela só tem um foco, que ela é só para longe, ele vai precisar de um óculos para perto. Necessariamente vai precisar de um óculos para perto. Então, alguns pacientes não vão se livrar do óculos. Isso acontece. Uhum. Quais os cuidados pós-operatórios necessários para garantir essa cirurgia com sucesso? Excelente pergunta, né? Metade da responsabilidade é nossa, a outra metade é do paciente. Então, um sucesso cirúrgico depende muito do paciente. Então, operei. E agora o que eu tenho que fazer? Primeira semana você vai fazer repouso. Então, aquela lente está no seu olho, ela não cicatrizou ainda. Então, não pode pegar peso, não pode ir na academia, não pode pedalar, não pode fazer esportes que tenham contato e pingar o colírio adequadamente. O paciente ele sai com um tampãozinho de acrílico, que é aquele com furinho. A gente pede para dormir na primeira semana com ele, para não apertar o olho, não passar o cobertor. E o uso correto do colírio na primeira semana, de 2 em 2 horas. Depois disso, a gente vai regredindo o colírio e, dependendo da atividade com que o paciente trabalha, eu trabalho no computador. Poucos dias ele está liberado. Olha, eu sou pedreiro. Esse vai precisar de mais dias de repouso. Então, a gente acaba depois, no pós-operatório, particularizando para a profissão de cada um. Entendi. E Valéria, cirurgia de correção a laser. Como funciona essa cirurgia de correção a laser? Como LASIK ou IPRK. Acho que fala assim. Sim, LASIK e IPRK. Desculpa. São cirurgias de correção de grau, né? Hoje, com as múltiplas atividades que a gente faz, né? Esporte, a pessoa quer ver um filme sem depender do óculos, ela quer fazer natação e enxergar bem naquele ambiente. Ou o óculos é um grau tão grande que já começa a dificultar, ela acorda, se ela não tem um óculos perto, ela não se acha. Vai fazer a maquiagem, tira o óculos, não enxerga, como que eu vou fazer a maquiagem, entendeu? Então, começa a ter algumas dificuldades no dia a dia, né? O primeiro passo vieram as lentes aí, que ajudaram bastante, mas a cirurgia refrativa ela está sendo cada vez mais feita, porque ela traz uma liberdade do uso de óculos. Como elas são feitas? Então, dá para corrigir a miopia, que é aquele grau que a pessoa tem uma dificuldade de observar objetos distantes. Esses distantes pode ser desde 20 centímetros até vários metros. A hipermetropia, que é aquela pessoa que tem uma dificuldade de visão para perto. A presbiopia, que é aquele envelhecimento da visão, que a pessoa até enxerga bem, mas ela precisa afastar os objetos, o braço vai ficando curto. E o astigmatismo, que é uma irregularidade da córnea, que a pessoa vê um embaçado. Então, dá para corrigir esses 4 erros refrativos mais comuns. Ela muda a córnea, então ela muda a conformação da córnea através de um laser. Qual que é a diferença do LASIK e do PRK? O LASIK, eu faço um famoso flap. O que é o flap? Aqui está a minha córnea, que é uma superfície como se fosse uma casquinha de ovo. O vidro do relógio, a parte externa do meu olho. Eu faço um flap, eu faço um corte e aplico laser embaixo. Por que ela é vantajosa? Eu tenho menos desconforto no pós-operatório e eu consigo retornar às minhas atividades mais rápido. Porém, nem todos os pacientes podem fazer o PRK, o LASIK. Porque eu preciso de uma córnea mais espessa para eu conseguir fazer o flap, aplicar o laser e voltar a casquinha, a tampinha, entendeu? Imagina a tampinha de laranja. Eu abro a tampa, aplico o laser e volto. Isso é o LASIK. O PRK, eu não faço essa tampinha. Eu só
raspa a córnea, como se eu tirasse uma camada muito fininha aí de células, aplica um laser, aplica uma medicação e isso vai diminuir o grau, vai alterar o grau. Essa cirurgia, ela demora um pouquinho mais para recuperar. Então, nos primeiros dias eu fico com a minha visão um pouco mais embaçada e posso ter mais desconforto. Não chega a ser dor, mas a pessoa tem mais irritação ocular, mais sensibilidade à luz. Ela vai precisar se afastar do trabalho alguns dias. E a visão final, a visão boa de qualidade, ela tá boa. Mais ou menos umas 4 semanas, já está quase 100%, mas a cicatrização pode ir de até meses, 1 a 3 meses. Então, eu não tenho resultado tão imediato, embora seja uma cirurgia mais segura e tenha mais indicações, né? O LASIK, ele tem essa particularidade de não poder ser feito em córneas muito finas. Essa indicação mesmo é feita lá junto com a consulta com o oftalmologista. Ele consegue explicar as técnicas para quem pode fazer as duas e escolher, junto com o paciente, aquela que se encaixa na rotina dele e dentro do que ele programou para ele. Sim, entendi. E quem são os candidatos ideais para essas cirurgias? Ah, sim. Pacientes que que queiram ficar livre do óculos, então que tenham um grau que isso incomode e que tenham seu grau estável. Então, pode ser feita a partir de 18 anos, mas o recomendado é maior de 21 anos e que esse grau esteja estável. A gente acompanha o grau pela refração, pelo aquele teste do grau do óculos e por exames da córnea também. Gestantes nós não recomendamos fazer. Aí tem outras contraindicações que não são absolutos, mas que a gente tem que avaliar o paciente. Então, quem teve infecções na córnea, por exemplo, o herpes, quem tem alguma doença na córnea. Então, nesses casos, nós pesamos o risco-benefício e nem sempre indicamos. Mas se está progredindo o grau e se é menor de 18 anos, certamente não vai ser feito. Entendi. E, Valéria, quais são os resultados típicos e os possíveis riscos associados a esses procedimentos? O mais comum, né, que a gente espera é que o grau reduza. Então, pode ser que sobra algum grau residual? Pode. Então, principalmente pessoas que têm muito grau, 4, 5, 6, pode sobrar um pouquinho, mas isso já, a maioria das pessoas, faz com que ela fique independente do óculos, ela não necessite necessariamente de estar com óculos. Quais são os riscos, né? O risco de toda infecção. Então, o primeiro risco de toda cirurgia, infecções. Então, por isso, tem que usar o colírio antibiótico adequadamente. Se ela tem um trauma no olho no pós-cirúrgico, por exemplo, ela pode fazer uma cicatriz nesse olho, baixar a visão, tirar aquele flap que a gente fez. Então, traumas seriam muito prejudiciais nesse estágio de cirurgia. E os dois riscos mais comuns, as duas complicações, nem chega a ser assim, complicações, mas que pode acontecer e que nós conseguimos manejar no pós-operatório é o famoso haze. O que é haze? É uma cicatriz na córnea onde eu fiz o laser. Então, ao invés de cicatrizar transparente, ali fica meio opaco. Então, no começo eu posso manejar com colírio, se precisar posso fazer um laser também. Mas isso é uma das complicações. E o outro é visão de halos. Então, a pessoa que tem um grau, principalmente um grau muito alto, ela pode ver como se fosse uns halos na periferia da visão. Isso pode incomodar. A tendência é que, com o tempo, o cérebro acostume e isso vai desaparecendo. Mas pode ser uma queixa no pós-operatório de cirurgia refrativa. Agora a gente vai falar sobre o transplante de córnea. O que envolve um transplante de córnea e em que situação ele é necessário? E outra pergunta importantíssima, né? O transplante de córnea, não existe um tipo, são vários tipos de transplantes e cada um com a sua indicação. Então, nós temos transplantes desde aquele paciente que machucou o olho, perfurou o olho, eu preciso ir lá e fazer uma cobertura. Então, é um transplante só para cobrir o olho, que é o tectônico. E tem os transplantes que eu quero que a pessoa enxergue bem. E aí, dentro desses transplantes, eu preciso ver qual é o problema na visão. A córnea ela tem 5 camadas. Se o problema for na camada só mais externa, eu tenho um tipo de transplante. Na camada mais interna, outro tipo de transplante. Hoje, uma das grandes indicações de transplante no Brasil é o ceratocone avançado. Então, a pessoa vai avançando, progredindo, pode fazer uma complicação do ceratocone e precisar do transplante. Outras doenças de córnea também, né? Quem tem distrofias de córnea, doenças na córnea também evoluem, às vezes precisando de transplante. E aí vai ser avaliado a depender de onde é o problema e o tipo de transplante. Quais são os desafios e as considerações importantes para os pacientes que precisam de um transplante de córnea? O maior desafio é a fila. Então, hoje no Brasil, a fila do transplante de córnea está 1 ano e 11 meses.
E aí, desde que esse paciente é inscrito na fila até ele ser chamado, muda o quadro. Então, vamos supor que ele se inscreveu antes da pandemia, está aguardando, ele tinha um problema lá numa camadinha da córnea. Ele ia precisar de um transplante menor, com uma visão melhor. Quando ele é chamado, ele já precisa transplantar todas as camadas, que é uma recuperação mais lenta, uma visão mais baixa, talvez. Então, o grande desafio é isso. É o paciente chegar antes de ter um problema tão grave e a fila. Entendi. E, Valéria, como é o processo de recuperação após um transplante de córnea? O transplante penetrante, que é aquele transplante de todas as camadas, que é o mais feito no Brasil, ele demora meses. Então, até demora 9 meses, 1 ano para a pessoa ter a recuperação completa. Então, são vários pontos, então cada mês vai te tirando um pouquinho de ponto. Então, é um processo lento, a pessoa precisa ir ao hospital várias vezes, usar colírios por um longo prazo. A visão vai melhorando gradativamente, mas ela já não sai com a visão muito boa nesse tipo de transplante. Alguns outros que são de camadas, às vezes uma recuperação bem mais rápida. Entendi. E sobre a cirurgia da retina? Quais são as condições oculares que podem exigir cirurgia de retina? Bom, outro tópico muito amplo, né? Cirurgias de retinas, as duas mais comuns, né? O que a gente tem mais comum são os descolamentos de retina. Então, aquele paciente que vai desde o jovem ao idoso, que ele está num dia normal e ele acorda com a visão, uma baixa de visão súbita. Então, ele tem o campo de visão normal, como se tivesse uma cortina preta, uma perda de visão que pode ir progredindo. Os descolamentos de retina e a diabetes. Hoje, diabetes é um problema de saúde mundial, o Brasil não fica fora disso. Depois de alguns anos de diabetes, todos os pacientes vão ter retinopatia diabética, depois de 20 anos de doença, por exemplo. E uma das complicações é sangramentos e descolamento de retina. Então, a cirurgia, hoje o volume maior são esses pacientes com descolamento e com diabetes, que precisam voltar a retina no lugar. Então, ela descolou, eu vou precisar empurrar e colar ela de novo. Aí tem diversas técnicas, eu só preciso voltar a retina para o lugar. Descolou a retina, qual que é o principal fator? Quanto mais rápido a cirurgia, melhor. É uma urgência, eu preciso fazer dentro de poucas horas, dias. Não pode demorar, porque o tempo que ela fica descolada, a retina vai sofrendo. E quando eu volto ela para o lugar, ela já não está como ela era antes. Entendi. E quais são os procedimentos comuns usados para tratar problema de retina? Tem vários problemas de retina. O que a gente mais usa no dia a dia, né? Os lasers. Então, o laser hoje a gente trata diversas doenças, diabetes, sangramentos. Então, o laser e as injeções. E aí tem diversas medicações para tratar a retina com injeções. Tem anti-inflamatórios, tem remédios que diminuem o sangramento dos vasinhos no diabetes. Então, hoje, a maior parte do tratamento é voltado para esses dois tipos. Entendi. Valéria, qual é a importância do diagnóstico precoce e do tratamento eficaz de doenças na retina? O diagnóstico precoce e eu colocaria a prevenção também. Então, se nós colocamos aí, por exemplo, diabetes, que é prevenível, se nós diminuirmos o número de diabéticos, diminui o número de retinopatia diabética, descolamento de retina. Então, quando eu faço um diagnóstico, por exemplo, de uma retinopatia diabética, eu consigo tratar o paciente antes dele descolar a retina, antes dele precisar de cirurgia, antes dele precisar de laser. Se eu pego um paciente também com um buraco na retina, eu consigo fazer um laser e cercar o buraquinho, não deixar ele descolar. Então, um paciente automíope, por exemplo, que precisa de um mapeamento de retina, se eu vejo que ele tem alguma lesão que predispõe a descolar a retina, eu já vou tratar isso antes. Então, eu consigo tratar antes dele ter o problema. Eu acho que o diabetes hoje, se eu fosse focar numa doença da retina que é prevenível, que tem um grande retorno para a sociedade, é a diabetes. E sobre a cirurgia de glaucoma? Como a cirurgia é usada no tratamento do glaucoma? O glaucoma, né, a gente não quer que o paciente precise da cirurgia. Então, o grande objetivo do glaucoma é tratar ele inicialmente e para que ele fique estável e não precise. Como assim, né? O que é o glaucoma? Vamos lá. O glaucoma é uma doença do nervo óptico, ele fica lá dentro do olho e ele é a doença silenciosa. E é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Quem vai ter? Não sei, não tem só o médico oftalmologista que vai conseguir olhar e examinar. Geralmente, quem tem história familiar tem mais chance de ter. Pacientes com miopia alta. Então, tem alguns fatores de risco.
Mas tudo bem, tem o glaucoma. Qual que é o meu primeiro tratamento? A gente tenta fazer ou um laser, que consegue baixar a pressão, ou colírios. Então, essa é a minha primeira linha de tratamento. Aquele paciente que não consegue usar os colírios, ou que precisa de 1, 2, 3, 4 colírios, ele já está usando colírios o dia todo, e eu não consigo reduzir a pressão do olho, porque como eu trato glaucoma? Qual que é a única coisa que eu consigo fazer no glaucoma? É reduzir a pressão intraocular. É um fator de risco, não é o que causa. Mas se eu reduzo aquele fator de risco, eu reduzo a progressão do glaucoma. Se eu não fizer nada, ele vai progredir para cegueira. Então, eu tenho que abaixar a pressão do olho. Tentei abaixar com colírios, não abaixou? Eu faço cirurgia. Aí tem algumas cirurgias. A cirurgia, ela reduz a pressão ocular, mas por isso que eu falo que não quero que chegue na cirurgia, porque tudo que você já perdeu de visão no glaucoma não é recuperado. Então, o mais importante é começar a tratar precoce e não deixar progredir. Valéria, agora a gente vai entrar no intervalo. Já voltamos com ela. Eu sou o Joel, ótico há 40 anos. Nós trabalhamos com todas as especialidades de ótica na linha de multifocais, bifocais, lente em alto índice, lente de contato, qualquer coisa relacionada à ótica nós estamos aí trabalhando. Então aí para atender todos os nossos clientes e parcelamos em todos os tipos de cartões, em até 6 vezes sem juro. Aqui nós trabalhamos com todo tipo de lentes nacionais, importadas, armações em acetato, metal, óculos solar, óculos clip-on, toda a variedade e todos os lançamentos no mercado você encontra aqui na nossa loja. Esse é um lançamento, é um óculos de metal clip-on, onde você resolve todo o seu problema. O grau vai aí, tá? E quando você sai no sol, você tem um óculos solar também, ó. Esse também é um lançamento, é uma linha em acetato, também clip-on, o grau vai aí, certo? Você pode usar tanto o grau para longe ou multifocal, tá? Quando você sai ao sol, você coloca o solar, ele muda à frente, ó. Você tem uma lente solar Polaroid e muda totalmente a frente do óculos, ó. Faça sua consulta e venha fazer um orçamento conosco e veja o mundo de forma mais bonita. Uma visão clara é o melhor presente que você pode dar para o seu filho. Infelizmente, nossas crianças e adolescentes estão passando cada vez mais tempo em frente a telas. E a melhor maneira de se proteger contra isso é usando óculos com lentes de proteção. Aqui na Ótica Especial Class nós fazemos um teste de visão gratuito, capaz de identificar se o seu filho precisa usar óculos. Entre em contato agora mesmo com o nosso time e marque já o teste de visão gratuito do seu filho, aqui na Ótica Especial Class. Você precisa deixar a sua rede social atualizada e não tem tempo e também não quer gastar muito com isso? Então conheça a vidmedia.com. Pacote de artes para as redes sociais sem compromisso com mensalidade. 5 artes apenas R$120. Pacote com 10 artes por R$180. E pacote com 20 artes por apenas R$300. Então chame no WhatsApp 16 99796 3512 ou, se preferir, acesse nosso site vidmedia.com. Vidmedia, a forma mais simples e fácil de deixar a sua rede social sempre atualizada. Voltamos com o nosso intervalo. Valéria, eu queria uma pergunta muito importante, né, que eu queria que você respondesse pra gente. Quando devo levar meu filho ao oftalmologista? Ótima pergunta. Bom, o que a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria recomenda, né? Toda criança que nasce, ela passa por um teste de olhinho na maternidade. Então, ela não sai sem esse teste e ele deve ser repetido ali ao longo do primeiro ano de vida, pelo menos 3 vezes. No primeiro e segundo ano de vida, essa criança ela precisa de uma avaliação oftalmológica. E o recomendável é que, pelo menos, entre 3 e 5 anos, essa criança passe por um exame oftalmológico completo. Então, ela precisa ir no oftalmologista, que, diferentemente de alguns lugares que às vezes vai ver só o grau da criança, ela precisa ter uma avaliação completa. Então, ela precisa ver o fundo de olho, ela precisa ver a retina, ela precisa ver a motricidade ocular, precisa ver o desenvolvimento da visão como um todo.
Porque nesse período é importante. A criança está se desenvolvendo e está na idade pré-escolar. Então, qualquer déficit nessa idade vai ter repercussões ao longo da vida toda. E a criança, diferente do adulto, ela se adapta muito rápido. Então, ela pode ter uma baixa de visão e estar brincando normalmente. Ela pode ter uma baixa de visão, inclusive cegueira de um olho, e o outro ser normal e continuar brincando normalmente. Isso a criança saudável sem problema nenhum. Mas eu tenho sinais de alarme que eu devo procurar um oftalmologista imediatamente. Então, se eu observar que meu filho tem qualquer desvio do olho, ele olha para a foto, o olho está desviado para qualquer direção, estrabismo, é um sinal de alarme. Eu olho para o meu filho e o pretinho do olho, a pupila, é branco. Isso também é um sinal de alarme. E qualquer criança que tenha dificuldade de bate nos objetos, você observa que ela às vezes não tem uma desenvoltura muito bem no ambiente, que ela aproxima muito dos objetos. Isso também é um sinal de alarme. Os sinais de alarmes a gente fica atento por causa do retinoblastoma, que é um câncer comum no olho da criança. Então, ele pode ser assintomático, mas ele pode vir com esses sintomas de desvio ocular, de olhinho branco. Então, toda vez que houver qualquer suspeita, agenda a consulta imediatamente com o oftalmologista para um exame completo. Valéria, eu gostaria de estar te agradecendo, né? E queria que você falasse um pouco da sua clínica, né? Da OIA. Ótimo, obrigada. Falar um pouquinho de você também. Não, eu fico muito feliz. A gente, quando pensou na OIA Oftalmologia, nós queríamos um lugar que pudesse ter os melhores especialistas em todas as áreas. Então, todos os nossos médicos oftalmologistas são formados pela USP, tem uma residência e tem uma subespecialidade na sua área. Nós atendemos todas as idades, então nós atendemos da criança ao idoso, pode vir operar com 105 anos a catarata, que a gente opera a catarata em todas as idades. E o mais importante, nós temos um espaço para um atendimento integral. Então, nós não temos a consulta marcada a cada 15 minutos. Então, é 1 hora por paciente, a gente senta, toma um café e o paciente só vai embora quando ele tiver todas as suas dúvidas sanadas. O mais importante é a qualidade do atendimento. Então, nosso foco é que o paciente saia de lá satisfeito com o que ele foi atendido. Então, a gente está de portas abertas para receber todos vocês. Ficamos felizes com o convite. Espero voltar aqui outras vezes para falar de outros assuntos de saúde ocular. Foi um prazer enorme. Gostaria de estar agradecendo a vocês, telespectadores. Obrigada.